Olá pessoal, mais uma vez, tudo bem com vocês? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a gente vai ter aula hoje para os sextos anos com o conteúdo de múltiplos e divisores. Então a gente vem aí numa ordem, estudando multiplicação, divisão e agora a gente vai ver essa propriedade aqui dos números, tá? Antes disso, eu quero relembrar para vocês o desafio da aula anterior. A gente tinha colocado um balãozinho, né, aqui para Maria Júlia com um enigma. Ela disse assim, ó, pensei em um número e eu multipliquei por 13. Em seguida, dividi o resultado por 25 e obtive 65. Então, vê, a gente tem aí algumas etapas, né, para seguir e tentar ver qual que foi esse número inicial que ela pensou. Aqui eu montei um esquema para a gente poder entender o passo a passo dessa operação. Então, pensei em um número. Não sei que número é esse, minha bolinha está aqui em branco no começo. Vezes 3. E em seguida, depois que eu obtive esse resultado, eu dividi por 25. E a minha resposta foi 65. Basicamente, é essa informação que a gente tem aqui no desafio. Como que a gente vai fazer agora para resolver? Lembra que no finalzinho da aula anterior, a gente falou sobre operação inversa, né? Então, se nesse passo a gente teve a divisão e deu 65, para voltar, a gente vai utilizar a operação inversa aqui, que seria a multiplicação, né? A operação inversa da divisão, a multiplicação. Então, 65 vezes 25, a gente vai ter 1625, tá? Só que ele não é nossa resposta ainda, né? Ele é o segundo balãozinho assim, a segunda bolinha do meu esquema. E aí, para a gente poder descobrir o primeiro, a operação que foi feita para o primeiro, do primeiro para o segundo, foi vezes 13. Então, quer dizer que para voltar, a gente vai ter que dividir por 13, né? Então, 1625 dividido para 13, a gente vai ter 125 como resposta, tá certo? Aí é o número que a gente estava procurando, né? O número inicial, tá certo? Então, vamos falar de múltiplos de um número natural, né? O que são os múltiplos de um número natural? Olha aqui a definição. Os múltiplos de um número são obtidos multiplicando um número por um fator. Esse nome fator a gente já viu na ideia de multiplicação, né? São as partes dessa multiplicação, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, múltiplos de 3. Eu vou começar multiplicando 3 por outros números, né? Na sequência dos números naturais que a gente conhece. Então, 3 vezes 0 vai dar 0, 3 vezes 1 vai dar 3, 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes 4 vai dar 12 e a gente podia continuar multiplicando aqui para mó tempão, tá? E aí a gente pode escrever, né, os múltiplos de 3 nessa sequência e a gente percebe que eu podia continuar multiplicando aqui, esse conjunto ficando cada vez maior, tá certo? E se eu fosse agora observar os múltiplos do número 4, por exemplo? Então, a gente tem, ó, 4 vezes 0 vai dar 0, 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8, 4 vezes 3 vai dar 12, 4 vezes 4 vai dar 16 e assim sucessivamente. Então, a gente percebe que eu posso escrever também esses múltiplos do número 4. E aqui eu coloquei reticências, porque a gente já viu que pode continuar multiplicando e esse conjunto vai ficando cada vez maior, né? Então, quais são as observações que a gente consegue fazer observando esse múltiplo de 3 e múltiplo do 4? Não esquecer, ó, o 0 é múltiplo de qualquer número. Então, quando a gente multiplica 3 vezes 0 deu 0, 4 vezes 0 vai dar 0, 1000 vezes 0 vai dar 0, né, gente? Então, a gente tem que qualquer número vezes o 0 vai dar sempre resposta a 0. Ele é o primeiro número que aparece no conjunto de qualquer múltiplo, tá certo? E outra coisa que a gente observa também, ó, que eu coloquei reticência no final dos dois conjuntos. O que é que isso significa, né? Que esse conjunto, ele é um conjunto infinito. O conjunto dos múltiplos de qualquer valor, ele vai ser infinito porque a gente pode continuar multiplicando, 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 né? Para poder achar quem são esses múltiplos, tá certo? E aí a gente pode se perguntar se o número é ou não múltiplo do outro. Aqui eu trouxe dois exemplos. Trouxe o 62 e o 42 para a gente ver se é ou não um múltiplo de 7, tá certo? Se eu dividir 62 para 7, a gente não vai ter uma divisão exata não. Ó. A gente vai ter aí a divisão por 7, que vai dar 8, mas a gente vai ter resto 6. Então, a nossa divisão não está exata aí, né?
E se a gente for dividir agora 42 por 7, a gente vai ter resposta 6, mas o nosso resto aí é 0, então a divisão deu exata. O que isso aqui significa, gente? Que 8 vezes 7, ele vai dar 56, não vai dar 62. Então, a gente tem que, se o resto é 6 aqui, ó, a minha divisão não deu exata. O 62 não é múltiplo do 7, tá? Mas e o 42, ó? O resto deu 0, então 6 vezes 7 vai dar 42. A gente vai ter aí que essa resposta, ela é de fato múltipla do 7, tá certo? Aqui a gente colocou, né? Não é múltiplo de 7 e é múltiplo de 7 só para enfatizar aqui no exemplo, tá bom? Um número é múltiplo do outro quando a divisão dá exata, ou seja, deixa resto 0, né? Então, aqui a gente já tinha definido isso lá no comecinho. E os divisores de um número, quais são? Vamos observar a definição, ó. Os divisores de um número são os números que dividem de maneira exata. Acaba sendo uma repetição, né, gente? Quase que a gente repete a mesma coisa. Só que quando eu estou olhando para o múltiplo, eu estou fazendo esse conjunto crescer. E agora os divisores, o que é que vai acontecer com eles? Vamos observar agora os divisores do 12. 12 dividido para 1 vai dar o próprio 12. 12 dividido para 2 vai dar 6. 12 dividido para 3 vai dar 4. 12 dividido para 4 vai dar 3. 12 dividido para 6 vai dar 2. E 12 dividido para 12 vai dar 1. Será que eu consigo achar outros números que dividam o 12 exato? Acho que não, hein? A gente conseguiu fazer a divisão por 1, por 2, 3, 4, 6 e 12. Olha aqui nosso conjunto. A gente teve aí a quantidade limitada nesse conjunto, né? Vamos ver um outro exemplo, ó. Divisores de 20. Vamos fazer essa divisão aqui. 20 por 1 deu o próprio 20. 20 por 2 deu 10. 20 por 4 deu 5. 20 por 5 deu 4. 20 por 10 deu 2. E 20 por 20 deu 1, né? Então, aqui a gente escreveu, ó, os divisores de 20. Até aí tá tudo bem, né? Só que aí agora a gente começa a reparar características contrárias à do múltiplo. A gente viu que no caso do múltiplo, coisas aconteciam nos dois exemplos e agora nos divisores também, mas não são as mesmas situações. O que é que a gente começa a reparar, ó? Para não esquecer de novo, a gente tem aí o número 1 aparece no começo dos dois conjuntos. Significa que o número 1 é divisor de qualquer valor. Qualquer número dividido para 1 vai dar ele mesmo, né, pessoal? Então, a gente tem a outra situação, ó. Temos outra característica para analisar. A gente viu que o conjunto do divisor de 20 do divisor de 12 acabou no 12, né? E vimos que o conjunto do divisor de 20 acabou em 20. A gente não tem uma continuidade, nesse conjunto não está ficando maior que nenhum múltiplo antes. Então, a gente vai dizer que o conjunto dos divisores é um conjunto finito, tá? Esse conjunto acaba. Ele tem o começo, que é o 1 para qualquer número, eu vou conseguir dividir para 1, e ele tem o último elemento, que tem que ser o próprio número. Aqui, quando a gente buscava de 12, olha o último elemento, é o próprio 12. Quando a gente buscou do 20, olha que o último elemento é o próprio 20, tá certo? Bom, pessoal, agora a gente está finalizando a nossa aula e para a gente terminar aqui, eu trouxe um desafio. Nesse desafio, olha o enunciado. Aqui a gente tem assim, ó. Qual é o maior produto que podemos obter ao colocar os algarismos 2, 3 e 5 na expressão? Quadradinho que multiplica 2 quadradinhos aqui, né? Um algarismo em cada um desses quadradinhos. E a gente tem aí as alternativas. Basicamente, você vai tentar dividir esses 3 algarismos nesses 3 espaços aqui. A multiplicação vai ser feita com um número com um dígito, tipo 3, vezes um número com 2 dígitos, tipo 17, né? Então, 3 vezes 17, um número vezes um número com 2 dígitos aqui, tá certo? E eu não usei os exemplos aqui anteriores, só usei o 3, né? Mas não usei os exemplos todos para você poder pensar aí um pouquinho e resolver esse desafio, tá bom? Então, tenta pensar direitinho como que a gente faz para resolver e qual que é a alternativa. Na próxima aula, eu trago a resolução, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a nossa aula e a gente se vê logo mais, tá bom? Até breve!